Fala pessoal, Gabriel Conze aqui mais uma vez. Hoje eu vou contar para vocês quais são as principais causas de acidentes na montanha e na escalada. Eu trouxe algumas estatísticas do Clube Alpino Americano, que eles publicaram no livro de 2018, e nesse livro eles compilam os acidentes que aconteceram nos Estados Unidos e no Canadá desde a década de 50 até o ano de 2017. Então eu classifiquei dos 10 tipos de acidentes e causas de acidentes mais comuns para mostrar para vocês, lembrando que são acidentes dos Estados Unidos e Canadá. Então, como vocês vão ver, tem características de acidente que são frutos de escalada em neve, por exemplo, algo que a gente não tem no Brasil. Então, é sempre bom a gente ter isso em mente. Futuramente eu posso fazer um vídeo desse especificamente para o Brasil. Mas então eu tenho aqui minha colinha e a 10ª causa de acidente mais comum nos Estados Unidos e Canadá é exposição. Exposição, nesse caso, basicamente é ao tempo. Por exemplo, os escaladores, montanhistas foram escalar, fazer uma caminhada, eles não se prepararam direito, anoiteceu, eles ficaram expostos ao frio. Ou então começou a chover, ficaram expostos à chuva. Isso levou a uma hipotermia, por exemplo. Então, isso levou esses escaladores, esses montanhistas a precisarem de resgate. Então, exposição é a 10ª causa mais comum de acidentes. A 9ª causa é erro ao descer o escalador. Por exemplo, quando você está descendo o escalador de baldinho na corda, acontece algum acidente. Por exemplo, a corda era muito curta, ou então houve uma falha de comunicação e aí o segurança desfez a segurança e com isso a pessoa caiu. Então a 9ª causa é erro ao descer um escalador com a corda. A 8ª causa é erro no rapel. E aí pode ser deixou de fazer o nó na ponta, ou também a corda era muito curta, ou estava com as pontas diferentes, com o comprimento das duas pontas diferentes, isso levou a um acidente. Então a 8ª causa é acidente no rapel. A 7ª causa é avalanche. Então algo bastante específico e de escalada em neve, em gelo, que acontece mais nos Estados Unidos e no Canadá, avalanche, não tem muito o que explicar. A 6ª causa é perdido ou preso na parede. Ou pode ser também, talvez, numa trilha, num rio, mas enfim, é quando as pessoas, por exemplo, estão fazendo uma via, estão fazendo rapel e na hora de fazer o rapel elas descem num lugar que não tem mais proteção para elas conseguir descer. Nesse caso, elas ficaram presas na parede. Mas pode ser também perdida numa trilha ou na descida em algum lugar e nesse caso precisaram de resgate e foi considerado um acidente. A 5ª causa é doenças e principalmente relacionada à altitude. No livro eles especificam, por exemplo, edemas pulmonares e edemas cerebrais. Então a 5ª causa de acidente foi que a pessoa ficou doente na montanha em função da montanha, de estar naquele ambiente. A 4ª causa é de habilidades excedidas ou inexperiência. Aqui já é como se fosse uma causa contribuinte, não é? Porque ela, em função de ser inexperiente ou de ter entrado numa via mais difícil do que ela poderia fazer, isso acabou levando a um acidente que a gente não sabe exatamente qual acidente foi, mas a causa principal, a causa imediata é o fato de a pessoa ser inexperiente ou ter entrado numa via mais difícil do que ela tinha habilidade para fazer. A 3ª causa é queda de rocha, gelo ou objetos. Então, nesse caso, é quando você está numa via e um bloco de rocha ou de gelo ou algum outro objeto que outro escalador esteja acima de você deixa cair. Então, esse objeto cai da parede e acaba acertando os participantes dessa acordada. Então, a 3ª causa, queda de objetos, pedra ou gelo da parede. A 2ª causa mais comum é de queda no gelo ou neve. Então, basicamente, a pessoa está escalando em gelo, está escalando na neve e ela caiu
não se sabe exatamente por quê, mas em função de algum motivo ela caiu e nessa queda ela sofreu algum tipo de lesão e ela precisou de resgate. Lembrando que a gente está falando aqui de causas imediatas de acidente. E por último, é a famosa queda em rocha. Você está escalando em rocha, por algum motivo você caiu e nesse caso você teve esse acidente, algum tipo de lesão, algum tipo de fratura. E eu quero chamar a atenção aqui para a questão da queda na rocha, ela ser muito mais comum do que as demais causas. Por exemplo, queda em rocha é 4 vezes mais comum do que queda no gelo ou neve, que é o segundo colocado. E ela é 10 vezes mais comum do que a queda no rapel, por exemplo. Então, basicamente, às vezes a gente tem essa dúvida, né? Se você tem mais acidentes no rapel ou mais acidentes subindo a montanha. E segundo essas estatísticas aqui do Clube Alpino Americano, é mais comum você ter algum tipo de acidente quando você está escalando e você tem uma queda na rocha. Então, lembrando novamente, essas aqui são as causas imediatas. Eu não quis entrar em detalhe aqui, por exemplo, de por que a pessoa caiu na rocha. Talvez a proteção tenha saído, talvez ela não protegeu direito, talvez ela pegou o caminho errado na rocha. Enfim, eu não entrei nesses detalhes que são as causas contribuintes. No próximo vídeo eu posso falar exatamente dessas causas contribuintes. Aqui eu quis falar só das causas imediatas e trazer também essa noção de quão mais comum é a queda em rocha do que as outras causas que eu trouxe aqui para vocês. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like aí e deixa o seu comentário também. E a gente se vê no próximo vídeo.